O assunto do vídeo de hoje será o Índice de Preço por Atacado, ou então conhecido pela sigla IPA. Vamos entender o que é isso. No vídeo passado eu tratei sobre o IPC, Índice de Preços ao Consumidor, que mede o custo da compra de uma cesta básica de bens e serviços, que representa as compras dos consumidores urbanos. Então o IPC, Índice de Preço ao Consumidor, refere-se a cestas de consumo ou cesta de consumo com relação aos consumidores urbanos. Agora, o IPA, Índice de Preços por Atacado, eu não sei o que significa, vamos descobrir nesse vídeo, né? O Índice de Preços por Atacado, ou então o IPA, é o terceiro índice de preços mais utilizado como índices de preço, né? Entendido, observando aqui a contabilidade nacional. Então, eu já tratei sobre o deflator do PNB, que é basicamente a inflação aplicada ao Produto Nacional Bruto, e aí verifica-se qual que é de fato o valor, né, do Produto Nacional Bruto. Leva-se em consideração a inflação. O índice de preço ao consumidor, como já mencionei, e o índice de preço por atacado neste vídeo. Vamos lá então. O índice de preços por atacado, então o IPA, é o terceiro índice de preços mais utilizado. Como o IPC ele é uma medida de custo de uma dada cesta de bens, ele difere do IPC parcialmente por sua abrangência, que inclui, por exemplo, matérias-primas e bens semi-acabados. Ele difere também pelo fato de ser... Deixa eu ver se meu microfone está ligado aqui, né? Porque está ligado. Ele difere também pelo fato de ser designado a medir preços em um estágio inicial do sistema de distribuição. Enquanto o IPC mede os preços onde as famílias urbanas realmente efetuam os seus gastos, famílias urbanas, isto é, a nível de varejo, a nível de mercado propriamente dito, o IPA, ou seja, o Índice de Preços por Atacado, se constrói a partir dos preços ao nível da primeira transação comercial significante. Esta diferença, acho que inclusive é por isso do preço, né? Índice de Preços por Atacado. O IPC é por varejo urbano. Esta diferença torna... O que significa essa diferença entre varejo e atacado? O varejo é o consumidor mesmo que compra em pequena quantidade, o atacado é em grande quantidade. Essa diferença torna o IPA, ou seja, o Índice de Preços por Atacado, um índice de preços relativamente flexível e que sinaliza variações no nível geral de preços, ou o IPC, né? Algum tempo antes dele se materializar. Por essa razão, o IPA, Índice de Preços por Atacado, e mais particularmente alguns dos seus subíndices, como por exemplo o índice de materiais sensíveis, serve como um dos indicadores do ciclo de negócios que estão mais próximos dos responsáveis por políticas econômicas. Aí eu tenho uma tabela aqui que eu não vou descrever no vídeo de hoje, mas basicamente essa tabela mostra o IPC e o IPA e o deflator do Produto Nacional Bruto, que são os três índices que eu já tratei aqui no canal, estou tratando, né, para os últimos 38 anos num contexto norte-americano, tá? Tanto o IPA como o deflator do PNB, tanto o Índice de Preços por Atacado como o deflator do PNB, usam 1982 como ano base. O IPC usa preços do período de 82 a 84 como preços base. O deflator do PNB expressa os preços do ano corrente relativo aos preços de 82, usando quantidades do ano em vigor como pesos. Note, a partir da tabela, que todos os três índices têm aumentado no decorrer do período. Isso reflete o fato de que o preço médio dos bens tem aumentado na cesta que observamos. Note também que o aumento acumulativo, preço de 88, preço de 50, é diferente entre os índices. Essas diferenças ocorrem porque os índices representam os preços de diferentes cestas de mercadorias. E por fim, o último parágrafo diz o seguinte: apesar de os índices não mudarem a mesma taxa ao longo de todo o período, todos eles mostram taxas anuais substanciais e razoavelmente próximas de inflação. Não há nenhum sentimento no qual um dos índices seja correto enquanto os outros não. Os índices medem as variações, veja só, para concluir esse vídeo de hoje, os índices, seja qual for, na verdade, os índices medem as variações nos preços de diferentes cestas de bens. Tendemos a nos deter no deflator ou no IPC, né, que é o Índice de Preço ao Consumidor, aqui no varejo. No primeiro, porque ele mede os preços de uma gama muito grande de bens, por isso que o deflator o deflator como índice, né, o deflator do PNB é interessante, porque é uma gama gigantesca de bens. E no segundo, porque o conceito que ele tenta medir, o custo de compra de uma data cesta de bens para um consumidor, é útil. Então, pela quantidade, pelo volume de bens na cesta, enquanto que o segundo, mais utilizado, que seria o IPC, Índice de Preço ao Consumidor, pela sua utilidade de fato. Então, no próximo vídeo quero tratar sobre o Produto Nacional Bruto e renda pessoal disponível, a diferença entre eles.
E eu fico por aqui. Este vídeo faz parte de uma playlist de macroeconomia. O texto base que estou utilizando no livro, o texto é este aqui, super recomendo inclusive, muito bom, e está me ajudando a compreender alguns conceitos de macroeconomia. Lembrando, novamente, este vídeo é de macroeconomia, que é uma playlist específica de economia, então uma playlist geral de vídeos de economia por aqui. No vídeo passado eu tratei sobre o índice de preço, o índice, né, de preços ao consumidor, o IPC, vou deixar aqui no final caso você tenha interesse. Valeu!